Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco de como aplicar o ensino e a didática na sala de aula. Então vamos para o vídeo! Então, para que você tenha um bom desempenho dentro da sala de aula, é fundamental, antes de tudo, você planejar a aula, antes mesmo de ir para a sala de aula. Porque o plano de aula é ele que vai te dar o tema, o objetivo, a metodologia que você vai usar na sua aula. Então fica muito mais fácil você conseguir dar algo coerente e de fácil compreensão para os seus alunos quando se tem um plano de aula. É interessante ressaltar também que você planeje uma aula atrativa. Mas por quê? Porque veja, se você vai com aquela aula o mesmo de sempre, todo santo dia, o aluno vai chegar uma hora que ele não vai querer mais, vai estar cansado da mesma coisa todo dia. Então, se você leva uma aula mais atrativa, vai ser até mais interessante para o aluno, ele vai se propor a prestar atenção, ele vai querer interagir. Então, tanto o aluno sai ganhando, como você também. E aí, para planejar a sua aula, depois que você determinar a turma, período, conteúdo, recurso didático, etc., você tem que acabar desenvolvendo também a filosofia da proposta, o objetivo da sequência e a organização da sequência. E aí, o que são esses pontos? Então, a filosofia da proposta é basicamente você dizer qual é o seu objetivo nessa aula. Então, o que é que você vai propor nessa sua aula? O que é o objetivo da sequência? Então, o objetivo da sequência é literalmente quais são os objetivos sequenciais que você vai ter durante esse seu momento de aula. Por exemplo, primeiramente eu quero que aconteça isso, depois isso, depois isso, depois isso. Ou seja, ao final da aula eu tenho esses objetivos e eu quero que todos eles estejam cumpridos. Mais na frente eu vou mostrar para vocês um exemplo de um plano de aula, isso vai ficar mais claro na cabeça de vocês. E o terceiro ponto é a organização da sequência. E essa parte é justamente você organizar os seus objetivos. Por exemplo, eu vou dar tal assunto. E aí eu quero que o aluno primeiro entenda isso, porque com esse entendimento, ele vai conseguir entender uma segunda coisa. É como se uma coisa dependesse da outra. Então, realmente precisa dessa organização para que não fique confuso na cabeça do aluno. E aí, agora, partindo aqui para esse exemplo, a gente tem aqui um plano de aula de uma turma do 8º ano, né? Então, a pessoa aí, ela determinou a turma, o período aí, uma aula, poderiam ser 2, 3, enfim. Determinou aí o eixo temático também, que é matemática, o conteúdo, os recursos didáticos, que é o que? Quadro, lápis, enfim. E agora é a hora que eu vou explicar para vocês na prática o que são aqueles 3 pontos que a gente viu lá. Então, aqui, ó, filosofia da proposta. Essa pessoa propôs que a aula dela vai ser uma aula antagônica, ou seja, vai ser uma aula diferente do habitual, que seria mais ou menos o quê? O tradicional, né? Que é aquele do professor chegar, colocar no quadro que é potenciação, o aluno decorar e fazer exercíciozinho de calcule a potenciação de tal coisa. Então, ele já colocou aí que a filosofia de proposta da aula dele é contrariar isso, ou seja, ele pode trazer aí questões mais contextualizadas, vídeos explicativos, enfim, isso aí ele não determinou, mas a gente sabe que vai ser algo antagônico, ou seja, vai contrariar o tradicional, como ele deixou explícito aí. E aí, partindo agora para os objetivos da sequência, ele disse que, primeiramente, o aluno vai identificar o que é uma potência, depois ele vai compreender que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, isso aí vai ser o objetivo de sequência da aula dele. E agora o terceiro e último, que seria a organização da sequência, ele dividiu aí em uma unidade, primeira unidade, ou seja, que vai ser, essa primeira unidade vai se relacionar a potenciação com a realidade, mas ele poderia ter estendido isso aí, colocado, por exemplo, a primeira parte vai ser relacionar a potenciação com a realidade, a segunda parte vai ser compreender que a radiciação é o inverso da potenciação, esse tipo de coisa. Mas como eu estou trazendo para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo de plano de aula simplificado, não tinha por que ter colocado tanta coisa para explicar, mas mesmo para ter uma base mais visual assim do que seria esses 3 pontos. E aí, pessoal, para finalizar, a gente sabe que para implementar essas aulas tem várias formas, certo? Então, por exemplo, eu posso implementar minha aula com um jogo educativo ou com um desenho educativo. E, enfim, existem várias possibilidades. E são exatamente essas possibilidades que nós vamos trabalhar aí nos próximos vídeos.
Então fiquem ligados, ativem o sininho que a qualquer momento pode sair vídeo novo.